Estamos de volta, como eu falei para vocês, era rapidinho, só o tempo de molhar a garganta e voltar. E vamos continuar com nossos exercícios. Vamos lá. Fizemos até a segunda. Vamos agora para a terceira questão. Olha este gráficozinho aí. Dá para ver o gráfico que é uma curva de resfriamento. A temperatura está diminuindo, dá para ver claramente no gráfico. Ó, repare que o ponto A, vou fazer bem aqui de azul. O ponto A aqui, ó, é a fase gasosa, tá? O ponto B aqui, ó, é o ponto de ebulição, tá certo? Ponto de ebulição. O C é o estado líquido. O D é o ponto de fusão. E o E é o estado sólido. Já identifiquei cada pontozinho desse, tá bom? Então vamos para as afirmações agora. A primeira diz assim: o fenômeno que ocorre na região B da curva é a solidificação? Não, gente, não é. Porque se você observar, eu já escrevi ali, né? Ó, o ponto B é o ponto de ebulição. Mas o mais correto é chamar ponto de condensação, né? Que ele está vindo do gasoso para o líquido. Então, o primeiro item aqui, ele é falso. O segundo diz: na região C da curva, há somente a fase sólida. Pessoal, olha aqui, ó. O ponto C é a fase líquida. Então, esse item também está falso. Beleza? Agora não está dando para escrever. Pronto. Terceiro item. Na região B e D da curva, a temperatura permanece constante? Ah, agora aqui é verdadeiro. Escrever do lado de cá. Porque o ponto B e o ponto D indicam exatamente o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E os valores são constantes, tá? Então é verdadeiro. E o último tem: na região D da curva, coexistem as fases sólidas e líquida? Também é verdadeiro. Por quê, pessoal? Lembrem-se, durante o ponto de ebulição, nós temos coexistindo líquido e vapor. Durante o ponto de fusão, temos coexistindo sólido e líquido, tá bom? São os pontos que nós vamos ter aqui. Então é FF, VV aqui na alternativa, tá? Vamos continuando. Fazer mais questões. Olha essa quarta. A quarta questão é o seguinte, ela diz, ó: uma substância sólida é aquecida continuamente, tá? Gerando esse gráfico aqui embaixo, tá bom? Logo de cara, a questão já nos entregou que é um gráfico de uma substância. E ainda disse que ela está sólida. Então, nós já sabemos que o primeiro ponto aqui embaixo é o sólido. Aqui é o ponto de fusão. Aqui é o líquido. Aqui é o ponto de ebulição. O gráfico não continua, mas se continuar, aqui é o estado de vapor. Certo? Analisei cada ponto do gráfico. A questão que é exatamente o ponto de fusão, o ponto de ebulição e o tempo que a substância fica no estado líquido. Então vamos analisar cada um. O ponto de fusão, aliás, o de ebulição está mais fácil, está aqui, ó. É 150 graus. O ponto de fusão está aqui um pouquinho acima dos 50. Deve estar em torno de 60 ou 65 graus Celsius. Tá? E o tempo que a substância está no estado líquido, ó, a fase líquida começa bem aqui, ó, em 20 minutos e termina aqui, ó, entre 20 e 30, 25 minutos. Então, entre 25 e 20, a fase líquida permanece durante 5 minutos, tá? Então, ó, olhando para o gráfico, Lília, o que é que nós temos nesse gráfico aqui? A fase sólida, fase líquida e fase de vapor, tá? Não se esqueçam. Como eu falei para vocês, a parte lá de baixo do gráfico, sólido,
Aí tem um ponto de fusão, que é onde ocorre a mudança do sólido para o líquido. Aí o líquido vai aquecendo, aquecendo, aquecendo. E aí vamos atingir o ponto de ebulição, que é onde ocorre a passagem do líquido para o vapor. O que eu fiz foi analisar esses pontos aí, tá bom? E determinei que o ponto de fusão é 65. Então já dá para a gente fazer uma eliminaçãozinha aqui, ó. O ponto de fusão é 65. O ponto de ebulição é 150. E o tempo que a substância fica no estado líquido é de 5 minutos. Então, nesse caso, ó, nós vamos ter a letra D como resposta. Beleza? A Ana Cristina está pedindo para me voltar na questão 2. Eu vou voltar. Olha aí, tira o print aí. Dá um tempinho aqui para Ana Cristina, é só tirar o print. Olha, tá aí o print aí. Deu tempo? Deu certo? Hein, Ana Cristina? Foi? Ou essa daqui? A segunda? Opa. Essa daqui? Olha aí. Pronto, acho que já deu tempo de você tirar. Qualquer coisa você me avisa aí no chat, tá? Beleza? Então, ó. Já fizemos aqui a questão 4, que vai ser letra D. Agora, a quinta tá facinha demais, meu povo. Tem um gráfico de uma mistura eutética. Jorginho, joga um minutinho na tela. 1 minuto é suficiente. Qual a alternativa aí, pessoal? Joga para mim. 1 minutinho. Qual a alternativa desse gráfico? Vamos lá, vamos lá. Já botaram aqui letra D. Colocaram também letra E. O pessoal aqui de Hugo Napoleão, Pimenteiras. Meu povo. Acho que vocês cometeram só um pequeno equívocozinho. Olha aqui, ó. Presta atenção. Qual seria o valor da variação do ponto de ebulição? Ó, o ponto de ebulição começa bem aqui, ó, certo? E termina aqui. Beleza? Ó, resumindo, o ponto de ebulição, ele começa na temperatura de 40 graus e termina na temperatura de 55, porque houve uma variação, tá? Então a resposta aí vai ser exatamente a variação de temperatura. Final menos inicial, variação 55 menos 40 é igual a 15. Então, a variação foi de 15 graus Celsius, letra B. Aqui é a letra B. O pessoal de Uruçuí muito bem acertaram. Ó, Adriel, o pessoal de Hugo Napoleão e Pimenteiras entenderam por que é a letra B e não D e E? Reparem, eu fiz a variação aonde? Quando ele perguntou a variação do ponto de ebulição, é porque quando tem mistura, gente, vocês sabem que começa numa temperatura e termina em outra. Então a variação, a gente vai pegar o final menos o inicial
e ver o tanto que variou de temperatura neste período, tá? Por isso que a resposta fica letra B. Beleza? Porque aí não é letra E, porque só seria letra E se fosse substância. Porque é uma substância, a temperatura é constante, aí teria um valor fixo, tá? Beleza? Então, no caso aqui, como tem variação, aí você tem que fazer a diferença, tá bom? É o seguinte, no caso aqui, Ana Cristina, é o seguinte, vou ter que tirar a variação, tá bom? Não vai ser letra E, não, é letra B. Por quê, ó? A variação é o seguinte, ó. O gráfico aqui está em 40, começa em 40 e termina em 55. Aí 55 menos 40, 15, tá bom? Vamos lá. Oxe. Vamos lá. Sexta. Olha essa daqui, ó. Ele quer o gráfico da mistura azeotrópica. Ó. Mistura azeotrópica, o nome já diz. Como é mistura, então o gráfico 2 eu já vou cortar. Por quê? O gráfico 2 é de uma substância. Observe que tem 2 patamares constantes. Tá? Eu vou cortar também o I1. Olha aqui, ó. Os dois sofrem variação. Aqui é uma mistura comum. Lembrem-se que a mistura eutética e azeotrópica, elas possuem comportamentos diferentes. Tá? Por exemplo, o 4 está errado porque o 4 é uma mistura eutética. Ó. Ponto de fusão constante, a ebulição varia. A resposta certa vai ser a letra C. Cadê o gráfico da mistura azeotrópica? Aqui, ó. Ponto de fusão sofre variação. Ponto de ebulição está constante. Então, mistura azeotrópica é a letra C. Show! Pessoal de Uruçuí botando letra C. Muito bem, muito bem. Pessoal no IPTV, vamos aí. Vamos colocando aqui no chat. Quem está no YouTube, também participando. Essa daqui é boa. Agora não pode errar, não. Acabei de explicar. Vamos lá. Jorge, bota um tempinho para os meninos responderem aqui. 2 minutos. Eu quero todo mundo colocando. Ó, o pessoal do IPTV, ó. Todo mundo. Bom Jesus, Campinas, todos os polos aqui, ó. Coloca no chat. Pessoal do YouTube também. Gabarito. 2 minutinhos.
Vamos lá, vamos lá. Minha amiga Adriel botou aqui. Ó, Adriel, presta atenção, olha. Olha o detalhe aqui. Bem aqui, ó, o ponto de fusão, gente, ó. Esse patamarzinho aqui embaixo. Ele começa nesta temperatura e termina nesta. Já deu para ver que tem variação, ó. Nesse gráfico. Se tem variação, nós já sabemos que não é uma substância já, ó. Então a letra A e a letra B, tchau. Houve variação no gráfico. Aí você vai lá para o ponto de ebulição e fica, meu Deus, o ponto de ebulição está constante. Professor, por que é que está constante? É porque continua durante todo o processo, ó. Ele começa no tempo X aqui, termina no tempo Y, e a temperatura vai ser a mesma. Por isso que nós estamos dizendo que é constante, tá? Já o ponto de fusão, durante o tempo que ele ocorre, sofre variação, tá? Então não pode também ser letra E, mistura comum. Por quê? Porque um deles é constante. Para ser mistura comum, os dois têm que sofrer variação. Aí ele pega e ainda me dá uma dica boa, ó. O álcool de supermercado, que nem eu falei para vocês durante a aula, o álcool tubarão. O álcool de supermercado, ele é uma mistura azeotrópica. Então a resposta fica a letra C. Beleza? Sussa. Minha amiga Adriel pegou a ideia. Tá melhorando. Raíssa, pessoal lá de Isaías Coelho, um abraço para você, todo mundo da turma lá do Colégio Luiz Ubiraci de Carvalho. Estão acompanhando aqui pelo YouTube. Pessoal aqui do IPTV. E aí, gente? Mais ou menos, no rumo. Bora, vocês têm que botar aqui o feedback para mim. Dizer, ó, professor, eu entendi bem, não entendi mais ou menos. Para a gente tocar o assunto, mas tem que tocar o assunto tendo certeza que estão entendendo, viu? Ó. Seguindo agora para finalizar, vamos falar sobre os estados de agregação. Bom, eu falei para vocês dos gráficos, agora vamos falar dos estados de agregação, o sólido, o líquido e o gasoso. Bom, o estado sólido ele possui forma e volume constantes. Não esqueçam disso. Por quê? Porque no estado sólido é o estado de menor grau de energia cinética. As partículas estão vibrando pouco, tá bom? Elas não estão vibrando muito. Então, como não tem grande vibração, o que é que acontece? A partícula não está vibrando bastante, o que é que nós vamos ter? Hein, gente? As partículas vão ficar quietinhas, próximas umas das outras, unidas por ligações e também interações entre as moléculas, as partículas, os átomos, tá? Então, o estado sólido, ele tem forma e volume constante e um arranjo molecular bem definido exatamente por causa dessa característica. O grau de vibração. Se estão vibrando pouco, se estão bem quietinhas, é mais fácil manter as partículas bem organizadas, tá? Porém, essa pouca energia cinética faz com que elas praticamente não se movimentem. Professor, você está me dizendo que no estado sólido as partículas estão se movendo? Sim, porque as partículas só vão parar de se mover se atingir o zero absoluto, que é o 0 grau Kelvin, que é menos 273 graus, 15. Somente nessa temperatura, o grau de vibração, a energia cinética é nula, tá? Aí tudo se quebra, vira pó. Tudo se separa, é o estado onde o átomo se separa totalmente. Nesse caso, tem que se manter uma pequena energia de vibração, mesmo ele estando na fase sólida. Mas as forças de coesão são muito grandes. O que é força de coesão? As forças que mantêm as partículas unidas. O que mantém as partículas muito próximas umas das outras, tá? Estado sólido tem um detalhezinho porque tem dois tipos. O estado pode ser cristalino ou amorfo.
E aí, meu amigo Jorge, você que gosta dessas curiosidades? Estado cristalino. As partículas apresentam uma estrutura organizacional geométrica. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Sal de cozinha, o NaCl. Quando você olha para o sal de cozinha, se você analisar a estruturação dele, lembra um cubo. Tanto que o nome da organização dele é cúbico de face centrada. Tá? Ele é um cubo. As partículas ficam organizadinhas em formas cúbicas. Por isso que a gente chama de estrutura cristalina. Porque a organização das partículas lembram formas geométricas, tá bom? Já os sólidos amorfos, eles não têm uma organização dos átomos. Eles só estão próximos uns dos outros, tá? Estão todos próximozinhos no estado sólido, mas eles não mantêm aquele padrão organizacional, do jeito que está aqui, ó. Nessa imagem, dá para ver bem bonitinho a organização, né? Em linha. E aqui, ó, todo mundo desorganizado. Um exemplo de um sólido amorfo é o vidro. E um de cristalino, sal de cozinha, tá? Então tem essa diferençazinha entre os dois. Já o estado líquido, as substâncias, a gente vai aumentando a temperatura, aumentando, até o ponto que ocorre o rompimento das ligações que mantém as partículas unidas na fase sólida, tá? Bom, qual é o detalhe? O estado líquido, quem os mantém unidos, são as interações entre as moléculas, tá bom? Tanto que se o ambiente não tiver pressão, você não vai ter fase líquida. Se você observar no espaço, você só tem o quê? Fase sólida e fase gasosa. E gás. Um exemplo interessante. Marte. Vamos falar do planeta Marte. O planeta Marte ele tem água congelada nos seus polos e detectaram que tem água em alguns pontos subterrâneos. Mas qual é o problema de se extrair esse gelo de lá? Porque como a atmosfera de Marte é muito fina, a água ela vai sublimar. Quando você começar a aquecê-la, ela não vai derreter e ficar líquida, a não ser que você coloque numa região pressurizada, dentro, por exemplo, de uma sala pressurizada. Tá? Porque sem pressão, só vamos ter a fase sólida e a fase líquida. Tem um gráficozinho chamado diagrama de fase. Ele é assim, ó. Num diagrama de fase, essa região é a sólido, que é a região líquida, e a região gasosa. Isso aqui é o gráfico da pressão. Vamos supor que aqui é a pressão de 1 atm, a pressão da atmosfera da Terra. Então, a maioria das substâncias vão ter uma fase sólida, uma fase líquida e uma fase gasosa. Mas se essa pressão baixar muito, vamos botar aqui 0,2 atm. Olha o que é que acontece. O sólido passa direto para o gasoso sem passar pela fase líquida. É por isso que eu gosto sempre de dizer, gente, cuidado. Quando se trata de líquido, lembre-se, a pressão influencia. Sem pressão, sem líquido, tá? Lembrando que, devido ao aumento da temperatura, as moléculas elas passam a se movimentar, porque elas se soltam da estrutura cristalina que as mantinham fixas num ponto. E na fase líquida, o líquido vai ter um certo grau de liberdade para se mover entre o que, pessoal? Entre eles, tá bom? Interessante também é que o estado líquido ele apresenta sua forma variável, mas o seu volume é constante. Como assim? 1 litro de água vai ser 1 litro de água dentro de um jarro, dentro de uma bacia, jogado no chão.
mas a forma vai ser diferente, tá? Porque o líquido ele é um fluido e como todo fluido, ele adquire o formato do seu recipiente, tá? Se você coloca água num copo, se o copo for cilíndrico, vai ficar com formato cilíndrico. Se você derramar no chão, ele vai se espalhar, vai ficar plano. Então, dependendo do tipo de recipiente que você colocar, ele vai adquirir a forma do recipiente. Agora, o volume não muda. Se é 1 litro, vai ser 1 litro em qualquer local que for adicionado. Show? Já o estado gasoso é total grau de desordem. O aumento da temperatura provoca a separação total das partículas e elas estão em alto grau de agitação, tá bom? O grau de agitação das moléculas aumenta, fazendo com que elas fiquem bastante afastadas umas das outras em completo grau de desordem, tá? Aí é que está o problema. Um gás, nesse estado de agregação, nem a sua forma, nem o volume são definidos. Por quê? Por causa de uma propriedade que os gases possuem, chamado de difusão. Não tem aquela pessoa que quando entra na sala com perfumizão forte, ela está lá no início da sala, quando demora um pouquinho você sente o cheiro. Por quê? O perfume vai evaporar, né? Vai liberando suas essências e ele vai se difundindo pelo ar. Tá bom? Então, se eu tenho um balão com gás oxigênio, se eu estouro ele dentro de uma sala, o conteúdo que antes estava no formato do balão vai se espalhar pela sala e vai ficar na forma da sala. E se antes ele tinha um volume do balão, agora ele vai ter o volume da sala. Por quê? Os gases tendem a se difundir, então eles sempre vão ter o formato e o volume do recipiente onde se encontra. Beleza? Dependendo do recipiente, forma e volume se alteram. Bom, então vamos treinar agora. Vamos voltar a fazer mais questões, tá? Eu só queria citar sólido, líquido e gasoso, só lembrar esses pontinhos para vocês e voltar a treinar os gráficos. Bom, a questão diz, durante uma aula prática de química, um estudante registrou a variação da temperatura da água pura em função do tempo e com os dados elaborou o seguinte gráfico, gente, aqui ele ajudou demais, Ele colocou água pura, então a gente já sabe que é o gráfico de uma substância e, como vocês sabem, a água tem ponto de fusão em 0. Olha aqui a temperatura aqui do patamar, é 0, então eu já sei que aqui é o ponto de fusão. Tá bom? O ponto de fusão da substância. Mas só que aí tem um novo detalhe. Reparem que eu disse que aqui é o ponto de fusão, mas também reparem outro detalhe, Aqui é o estado líquido, aqui é o sólido. A substância, no caso a água, está saindo do líquido para o sólido. Isso aqui é uma solidificação. Mas a gente acaba tendo a mania de sempre chamar de ponto de fusão, porque a temperatura é a mesma, mas a mudança de fase que está ocorrendo aí é uma solidificação, tá? Só toma esse cuidado que a gente sempre chama de patamar da fusão e patamar da ebulição. Mas quando está do líquido para o sólido, aí o nome vai ser solidificação da mudança de fase, tá bom? Viu como é tranquilinho? Nada de outro mundo, muito sossegado. E essa daqui? Essa daqui não, a gente não pode errar não. Olha aqui, Quando uma substância está no estado líquido e muda para o gasoso, nós temos uma, meu povo? Vaporização. Lembrando que a vaporização se divide em evaporação, ebulição e calefação, tá? Não se esqueçam.
Vamos passar. Botei umas questõezinhas mais básicas no início, para depois ir subindo. Falei muito semana passada de processos endo e exotérmicos. Vamos ver se o povo está lembrando. E aí, qual a alternativa dessa questão? Vamos lá. Pessoal no IPTV, coloca aqui no chat. Pessoal no YouTube, qual a alternativa dessa questão? Simbora. Então, vamos lá. Meu amigo Adriel respondeu. O Eduardo também. O pessoal lá de Hugo Napoleão. Ó, gente, sensação de gelado. Meu povo, quando a gente toma um banho, quando a gente toma um banho e sai do banheiro sem se secar direito, não faz o friozinho? Quando a gente vai tomar uma vacina, o pessoal passa um álcool na região ali, não fica geladinho? Por quê? É porque esses líquidos vão evaporar. E durante a evaporação, eles vão absorver o calor do corpo, porque é um processo endotérmico, o processo da evaporação. E o líquido evapora, absorvendo o calor, e você vai ter aquela sensação de frio. Então, a sensação de frio que ocorre, tá, pessoal, é devido, tá, gente? A sensação de frio que ocorre é devido a um processo endotérmico, viu? Endotérmico. O pessoal de Hugo Napoleão acertou, Eduardo também. Eu vou voltar bem aqui no slide 36. O que foi, pessoal de Hugo Napoleão? Vocês querem tirar um print, anotar, tirar uma dúvida? Voltei no slide. Coloca aqui no chat para mim. O que vocês desejam? Voltei aí no slide 36. Só eu tirar o print, é? Vou seguindo. Pronto. Aqui na quarta nós temos o seguinte. Olha o detalhe. Naftalina. Pessoal, apareceu as palavras naftalina, gelo seco, iodo. Você coloca sublimação. Beleza? Mais outra vez. De nada, pessoal de Napoleão, de nada. Um abração. Só pedir. Pedindo a gente faz aqui.
A água deixada no freezer vai congelar. Então, a solidification. Certo? Solidificação. Uma vasilha com água no sol. Ah, meu amigo, evapora. Evapora na hora. Evaporação. E um pedaço de chumbo sendo aquecido vai derreter. Vai sofrer uma fusão. Ha! E quem teve infância vai entender por que eu falei desse jeito. E a resposta vai ser letra A. Bom, meu povo? Resposta letra A na quarta questão. Sublimação, solidificação, evaporação e fusão. Seguindo. Bom, considere as seguintes afirmações. Olha ali a primeira. Na passagem da fase sólida para a líquida ocorre absorção de calor? Sim. Você precisa de calor para aumentar o grau de agitação das partículas e fazer com que ocorra a mudança de fase, tá, gente? Não se esqueçam disso. Item 2. Combustão de compostos são fenômenos endotérmicos, mas de jeito nenhum. Pessoal, pegou fogo, combustão, processo inflamável, é o quê? Exotérmico. Processo exo, libera calor. Endo, absorve calor, tá? Terceira, a mudança da fase líquida para gasosa é um fenômeno exotérmico? Não. É endotérmico. Do líquido para o gasoso tem que absorver calor, tá certo? Então, somente o item 1 está correto. Letra A. Show? Viu como é simplesinho? Sussa. Tranquilinho. Belezeira? Isso daqui tá fácil. Então vamos pular. Olha essa sexta. Ah, rapaz. Essa aqui não pode errar não, gente. Coloquei esse gráfico hoje várias vezes. Demonstrei. E vocês têm que acertar que ponto é aquele. Show? Vamos lá, todo mundo participando. Vamos lá, eu quero que no IPTV, no YouTube. Qual a alternativa dessa sexta questão? Vamos lá, Jorge. Ó, o meu amigo Luiz Eduardo botou letra B, acertou. O Dark também acertou. Calma, Adriel, estamos aqui. Lucineide. Um abração para você, o pessoal de Isaías Coelho. Cadê meu chat do
Jorginho, bota aqui o chat pra mim do PTV. Deixa eu ver o pessoal. O pessoal de Hugo Napoleão até digitou aqui o bug. Deu uma pequena queda aqui, pessoal, de energia, mas já estamos de volta. E eu tinha visto que o pessoal de Currais Novos botou letra B na resposta, tá? E acertaram também. Porque a resposta aqui, meu povo, é letra B. Deixa eu ver aqui meu amigo Jorge terminar de arrumar. Ajeitou aí, vamos aqui pra tela. Ó. A resposta correta, letra B, fusão e ebulição. Beleza? Muito bem, Luiz Eduardo, eu tinha visto, você acertou. Tava fora do ar, pessoal de Coivares. Eu tava esperando aqui, mas já voltamos, viu? Pequena oscilação de energia. Acontece. Vamos lá. 7ª questão diz: misturas eutéticas são a mistura heterogênea, meu povo, ó. Mistura heterogênea, não. Mistura eutética e azeotrópica são misturas homogêneas, tá? Só tem uma fase, então a gente já tira a heterogênea logo. B. Misturas homogêneas cujo gráfico de temperatura em função do tempo não apresenta patamar. Tem que ter patamar, pessoal. Se não tiver patamar, não tem o gráfico, tá? D. Soluções líquidas. Não. Correto, são soluções sólidas com ponto de fusão constante. Show? De novo. Soluções sólidas com ponto de fusão constante. Então é letra E. Certo? Vamos seguindo. Olha essa 8ª aqui, ó, o gráfico. Tem um gráficozinho aí para mim. E tem a seguinte pergunta. Esse gráfico é de qual tipo de material? Ó, qual tipo de material? E qual é o seu ponto de fusão e ebulição? Bom, primeiro lugar, aqui está o ponto de fusão e aqui está o ponto de ebulição. E claramente nós conseguimos observar que tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição apresentam valores constantes. O ponto de fusão é 20. Ó, o ponto de fusão é 20 graus Celsius. O ponto de ebulição é 40. E o material é uma substância. Beleza? Então temos uma substância nesse gráfico. Ponto de fusão 20. Ponto de ebulição 40. Show? Tranquilinho? Viu como é simples, sem dor de cabeça nenhuma? Vamos seguindo. Olha essa questão 9. Vamos identificar esse gráfico aí. Em primeiro lugar, observe que nós temos aqui o ponto de fusão, ó. Tá? E aqui, ó, o ponto de ebulição. Claramente dá para ver que o ponto de fusão está constante e o ponto de ebulição está variando. Então aqui é uma mistura do tipo eutética. Tá? Ponto de fusão constante, ponto de ebulição variando, mistura eutética. Show? Então vamos analisar aqui o que a questão quer saber. Primeiro, a letra A diz: o diagrama representa o resfriamento de uma substância pura? Não, que aí é uma mistura. Então a letra A está fora. Letra B. A temperatura no tempo zero representa o aquecimento de um líquido? Gente, no tempo zero aqui, ó. Ok? Eu ia botando grau. Aqui no tempo zero, nos 0 minutos, a temperatura que aparece é de 10 graus e está no estado sólido, não no estado líquido. Tá? Então, letra B, fora. Olha a letra C. 210 é a temperatura de fusão do material? Não, porque o ponto de fusão está aqui, ó. E no ponto de fusão, a temperatura é de 80 graus. 210 é uma das temperaturas da variação que ocorre lá no ponto de ebulição. Bom, letra D. A transformação de X para Y é um fenômeno químico, gente?
Aqui é um processo de mudança de fases. E mudanças de fases são fenômenos físicos e não químicos. Então a resposta é letra E. O ponto de fusão tem o valor de 80 graus Celsius. Beleza? Tranquilinho aí? Sussa na nona. Letra E. Pois vamos lá. Fazer mais. Olha essa décima aqui. Ah, essa décima é bacana demais. Preste atenção aqui no raciocínio, gente. Ó. O gráfico apresenta uma curva com apenas 3 patamares. Gente, ele não deu o gráfico todo. Como não botou o gráfico todo, não tem como a gente saber se é uma substância ou se é uma mistura. Uma coisa é certa. Mistura comum não é, mas pode ser azeotrópica ou eutética, porque a questão não diz que pedaço do gráfico ele colocou. Mas lembrem-se, tanto a substância como a mistura azeotrópica, como a mistura eutética, possuem patamares assim, constantes. Então pode ser qualquer uma das três, tá? Então a gente vai olhar as alternativas e ver aquela que vai dar uma luz aqui pra gente. Olha a letra A. A letra A diz: o gráfico não pode ser de forma alguma substância. É errado, pode sim. Porque a substância tem ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Então pode sim ser a letra A, tá? Olha a letra B. O gráfico não poderia representar uma mistura azeotrópica? De jeito nenhum, que pode sim. Porque misturas azeotrópicas e eutéticas, a eutética tem a fusão constante. A azeotrópica é a ebulição. Como nós só temos um pedaço do gráfico e a gente não sabe que pedaço é, então pode ser qualquer uma, tá? O gráfico não poderia ser uma mistura eutética? Claro que pode. Ok? A resposta é a letra D. O gráfico poderia, claro que poderia representar uma mistura eutética. Por quê? Como o gráfico só deu, como a gente só tem um pedaço do gráfico, lembre-se que uma mistura eutética, ela possui um pedaço do gráfico constante e outra parte que não é constante. Beleza? Tranquilinho, meu povo? Viu como é sussa? Ó, se fosse eutética aqui, se a gente fosse continuar o gráfico, ela seria assim, ó. O ponto de fusão aqui constante e o ponto de ebulição variando. Mas também poderia ser uma mistura azeotrópica, mas aí o gráfico tinha que ser voltando para cá, para baixo. Porque aí o ponto de ebulição é que teria que ser constante, tá certo? Tranquilinho, meu povo? Tudo sussa? Porque nosso tempo está encerrando, porque agora já a gente vai ter o nosso intervalinho, né? E vamos dar aquela descansada, repousadazinha e logo voltar para continuar com as aulas. Adriel, que é isso, Adriel? Você é da Química, sim. Ó, vamos para cima junto comigo. Você vai se garantir, viu? Beleza? Então, pessoal, obrigado para todo mundo que assistiu a aula. Um grande abraço e tchau.